Bem, esta é a parte 2 da unidade 1, onde estudaremos as medidas de posição e as medidas de tendência central. Iniciaremos pela média aritmética. A média aritmética, usualmente, utilizamos para encontrar a média das nossas notas a cada período e corresponde ao somatório de um conjunto de valores, dividido pelo número desses valores. Por exemplo, se eu tenho uma nota 6 e 3, eu somo 6 e 3 e divido por 2. Da mesma maneira, eu procedo, se tiver 4 notas diferentes, somo essas notas e divido por essa quantidade, pela quantidade 4. Fazemos uma divisão entre a média dos conjuntos para valores amostrais e para populacionais. O que difere tal cálculo é exatamente essas letras aqui, onde esse N é o número de dados do conjunto de valores amostrais e esse N maiúsculo os dados da população, representados pela letra grega μ. Exercício. Um estudante fez 4 provas e obteve as notas 89, 94, 95 e 86. A sua nota média basta você somar esses 4 valores e aqui dividir pelo número 4, obtendo aí a média aritmética 89,5. A notação pode ser descrita por esse x barra aqui em cima, e o x1, x2 até xn são os valores aqui que foram somados, divididos por n, tudo bem? Então, aqui temos, por fim, o somatório dos valores que vão de i até n, divididos pela quantidade n. A média parada consiste em excluirmos os valores com discrepância, tá? Valores muito mais baixos ou muito mais altos do que uma média de um conjunto de valores que melhor caracteriza um agrupamento desses valores, tá? Então, por exemplo, dado esse gráfico, que estão distribuídos os valores de um conjunto de dados, onde você observa que os 2 primeiros valores são valores muito baixos em relação à grande quantidade de valores intermediários. E os 2 últimos também são valores que estão em destaque com relação aos demais. A média parada, ela considera que os valores discrepantes, ou seja, os muito baixos e os muito altos, sejam desconsiderados, tá? Então, você desconsidera esses valores e calcula a média, normalmente, dos valores que estão aqui entre essas discrepâncias. A média ponderada, por sua vez, ela considera pesos atribuídos a um conjunto de dados que fazem parte da população desses dados de maneira geral, tá? Cada elemento do conjunto pode ter uma importância diferente. Sendo assim, colocamos aqui o seguinte exercício. Uma escola definiu que as provas mensais teriam pesos 30% e a prova final teria peso 40%, no cálculo dos rendimentos desses alunos. Então, vamos ver o quadro para calcular a média ponderada desses alunos. Você tem aqui, por exemplo, os exames diferenciados mês a mês e a prova final, sendo que a nota do primeiro mês foi 80, do segundo mês foi 90, no entanto, essas notas têm peso 30%. Por fim, a nota final, que tem como valor absoluto 96 e peso 40%. Se você observar a soma destes pesos aqui, é 100%. Assim, precisamos apenas relacionar esse percentual, esse peso, multiplicado pela nota. Em seguida, fazer o mesmo com as demais pesos e notas e efetuar o somatório divididos pelos pesos, que nesse caso o peso obtido pela soma de 0,3, 0,3, 0,4 fica 1. Ou seja, o final dessa nota é 89,4. A mediana é uma outra medida de tendência central que consiste em atribuir um valor que seja característico a um grupo de dados que estejam ordenados em forma crescente ou decrescente. Tá? Por exemplo, dado um conjunto de 11 valores, 11 dados, vamos calcular a mediana. Quando o conjunto de dados é um conjunto pequeno, nós devemos colocar em ordem crescente ou decrescente, ou seja, formar um pequeno rol e verificar qual é o termo que fica central a essa distribuição. Por exemplo, se nós temos 11 dados, nós identificamos a 6ª posição
e essa sexta posição vai identificar qual é essa medida central deste conjunto de dados, nesse caso, o número 9. Perceba que o número 9 é o termo que fica na sexta posição, sendo que nós temos mais 5 valores antes e 5 valores posicionados depois do número 9. O 9 atua como uma forma de um valor central, chamado de mediana, tá? Então, esta é uma outra medida de tendência central que busca caracterizar um conjunto de dados em torno deste valor. Bem, uma pergunta que podemos nos fazer é quando essa quantidade de valores da mediana for uma quantidade par. Bom, o que devemos fazer é o seguinte: além de colocar na ordem crescente ou decrescente, como não temos um termo central, a ideia é que a gente pegue os dois termos centrais e some um com o outro e depois faça a média. Por exemplo, aqui nesse grupo de dados, você tem 4 valores, né? Para encontrar a mediana. Como eu não tenho uma quantidade ímpar, né? Eu terei aqui, claro, dois termos centrais ao invés de um. Então, eu somo o número 7 com o número 10 e divido por 2. O resultado desta divisão será exatamente a mediana desse grupo de elementos com uma quantidade par. No caso de um número ímpar de elementos, claro que você escolhe o termo central, né? E de maneira que se a gente quiser representar isso de maneira genérica, é como se você pegasse a quantidade de termos, que aqui eu tenho 5, somo com 1, 6 termos. E aí eu divido por 2, obtendo a posição 3 desse conjunto. A posição 3 desse conjunto é exatamente o número 10, portanto, o número 10 é o número que contém a posição 3. Bem, agora vamos nos perguntar como é que a gente vai proceder para encontrar a mediana em uma tabela com intervalos de classes, né? Então, veja bem, se eu tenho uma tabela de frequências dessa natureza, eu preciso identificar alguns elementos para que seja considerado dentro do processo estatístico a mediana procurada. Logo, vamos considerar a MD como mediana. LMD nós vamos considerar como o limite inferior da classe mediana. O que seria essa classe mediana? Se nós temos 40 elementos aqui, na verdade, a minha frequência é 40, vamos dividi-la por 2, né? Que no caso teremos 20 elementos, e desses 20 elementos é como se fosse o meio destes elementos. No entanto, como nós temos uma quantidade par de elementos, se faz necessário que a gente divida o 20º e o 21º a partir de uma soma. Vamos identificar onde se encontra o 20º elemento e o 21º para que a gente possa fazer uma média entre os dois e identificar a classe mediana. Nesse caso, o 20º elemento se encontra na quarta classe, o 21º também. Por quê? Porque esse intervalo é o conjunto de elementos que vão de 20 até 25. E o 21º, a 21ª posição e a 20ª se encontram nessa classe. Daí, esta classe mediana. Dessa maneira, o limite inferior da classe mediana é o número 20. Esse limite será somado à metade dos elementos dessa classe, no caso, 40 dividido por 2, temos 20, menos a frequência anterior, na verdade, né? A soma das frequências anteriores das frequências absolutas. Nesse caso, nós precisamos acrescentar uma outra coluna em que a gente tenha que somar os elementos de cada classe. Nesse caso, esse f, que é a soma das frequências anteriores, é exatamente, como esta é a classe mediana, é exatamente o 3 mais 3 mais 11. Estas são as classes, né, anteriores à classe 4, que vai apresentar estas frequências que deverão ser somadas para serem substituídas neste espaço. Por último, né, além do intervalo, que a gente já sabe que nesse caso é 5, esse h aqui é a amplitude da classe mediana, que é exatamente o mesmo intervalo, que vai ser igual a todos os outros intervalos.
25 menos 20 é 5, vai ser substituído aqui para depois ser multiplicado. E esse FMD é a frequência da classe mediana, tá? A frequência da classe mediana é exatamente o número 11. Desta maneira, ao calcular, ao executar essa conta, nós teremos a mediana para as variáveis contínuas. E considerando esse exemplo, temos que a mediana será 20, que é o limite inferior da classe mediana, somada a 40, que é o número total da frequência, né, dividido por 2, menos 17, que é a soma das frequências anteriores à classe mediana, 11, que é a frequência da classe mediana, multiplicado por 5, que é a amplitude, ou o intervalo da classe mediana. Obtendo, então, 21,36 como mediana da distribuição de frequência dessa tabela. Apresentaremos agora algumas ideias de medidas de dispersão. Entenda como dispersão como se fosse grau de espalhamento dos dados. Se tivermos dados identificados numa reta, ocorrerá menor dispersão àqueles valores que estiverem mais próximos e uma maior dispersão para os valores que estiverem mais distantes. Assim, podemos considerar esse conjunto de valores e este conjunto de valores com a mesma média. No entanto, nós temos valores menos dispersos e valores mais dispersos. Como identificar valores mais dispersos? Perceba que, sendo a média o valor 31, temos o valor 17, que fica um valor relativamente muito abaixo da média, e o número 46, um número relativamente muito acima da média em relação aos elementos do conjunto A. Pois temos aqui os valores como extremos, o valor número 25 e o 37, que possuem diferença um pouco menor em relação à média, considerando o conjunto B. Temos ainda que a variabilidade do conjunto B é maior do que do conjunto A, portanto, temos uma menor dispersão no conjunto A. Este tipo de análise corresponde a uma boa representação dos dados, uma vez que você, comparando dois conjuntos, terá condições de identificar aquele que possui maior ou menor dispersão. E das principais medidas de dispersão utilizada, temos o desvio médio absoluto, que é exatamente a diferença entre cada valor do conjunto de dados e a média encontrada deste conjunto. A exemplo, o número 2, 4, 6, 8 e 10 formam um conjunto em que queremos encontrar o desvio médio absoluto. Basta calcular a média, que nesse caso aqui é 6, do conjunto de dados, e ao subtrairmos cada um desses valores por essa média, nós temos um desvio. Só que ao somar esse desvio, teremos aqui o valor zero. No entanto, esse zero não representa esse conjunto de dados, porque cada vez que temos um dado simétrico ao outro, estes se anulam, mas isso não representa a dispersão em relação à média deste conjunto. E para isso, temos que cada uma dessas diferenças seja submetida ao módulo. Sendo assim, entendemos a distância entre a média e os valores que estão dispersos em relação a ela. Ao somar esses elementos, dividimos pela quantidade de elementos do grupo. Sendo assim, temos a diferença entre a média e o primeiro valor do grupo, entre o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, depois de colocados no módulo, são representados a seguir. Esta soma dividida por 5, desta maneira, apontam para o desvio médio absoluto igual a 2,4. Neste contexto, podemos comparar grupos de dados, né, a partir do desvio médio absoluto destes dados. Não esqueça de acessar os materiais complementares da disciplina, que vão dar uma noção mais aprofundada dos conteúdos estudados. Essas são as nossas referências e até a próxima unidade. Muito obrigado, fiquem com Deus a todos e nos vemos na próxima unidade. Abraço!